é outro país, né? Embora a língua seja muito parecida, é outro país, é outra cultura, é outro tipo de relação humana, né? Pessoa a pessoa. Eu queria só, a gente já está meio que se encaminhando aqui para o fechamento desse podcast Portugal na Real, eu trazer esse depoimento de você também, Isabela, dessa relação, né? Como é que é estar em um país, né? Você tinha um objetivo, tinha uma proposta, você sabia exatamente o que você queria, mas de qualquer forma é um outro lugar, é uma outra cultura e assim, se der saudade não dá para correr e pegar o carro e ali ver o pai, a mãe. Ulisses, eu me adaptei super bem lá, eu não tive problema com a adaptação, eu não tive problema com o povo português, eu não tive problema com o tempo, né, as estações são bem definidas lá, com frio ou com calor, eu não tive, eu me adaptei realmente muito bem. Porque, assim, primeiro que era uma vontade grande que eu tinha de morar num país fora, num país que me desse mais segurança, que me desse mais qualidade de vida. Aqui em João Pessoa é um lugar maravilhoso, mas a gente sabe que tem seus pormenores. Você tem os assaltos, a mão armada, a violência aqui ainda é muito pouca. Mas lá é zero. Então eu queria muito isso na minha vida. Eu queria que minha esposa saísse de casa com meu filho e eu voltasse com tranquilidade. Então, eu consegui me adaptar muito rapidamente. Eu sinto falta de familiares e amigos, às vezes algumas... Mas são 7 horas. Você pega um voo, tá aqui 7 horas, você pode passar uma semana e voltar. Pra mim não é. Pega uma promoção, porque para você é mais longe. Né? E a segunda coisa que aí vem, né? Adaptação, ótimo. Mas a segunda coisa que fez tudo dar certo foi o desenvolver do escritório. Os negócios apareceram, os negócios aconteceram, né? A gente tem hoje um negócio sólido, então isso foi ainda melhor. Uhum. Eu unir o útil ao agradável. Então, não adiantava eu estar dizendo para todo mundo que estava morando na Europa, que estava morando em Portugal, que tinha qualidade de vida, mas que o meu negócio não estava bem. Então, como é que eu iria viver? Uhum. Então, foi isso que deu certo, entendeu? Os dois. Casou. Então, hoje em dia, eu sinto falta, sim. Minha filha está aqui com a mãe, minha mãe, minha avó, né, meu padrasto, minhas irmãs. Então, eu sinto muita falta dela, mas, assim, ela foi o melhor que a gente quis no momento. Eu sei que está sendo o melhor para o meu filho, em termos de estudo, de cultura, né? E a saudade a gente mata... Quando lá tiver frio, a gente vem para cá, passa o verão. Ligação aqui, de vídeo. Você também, Isabela. Bom, o meu motivo para mudar para Portugal, o que me levou e foi assim, os 2 pontos mais fortes, o primeiro é facilidade de legalização lá, então poderia ir para Portugal sabendo que eu já estava regularizada por pelo menos 2 anos, fazendo o meu mestrado, sabendo que o meu namorado, enfim, com união estável, nós conseguiríamos regularizar ele pelo fato de eu estar regularizada, simplesmente por esse fato. Então já era uma preocupação a menos e foi o que me levou a escolher Portugal, especificamente, pela essa facilidade. E outra, porque eu sou muito nova, então eu estava começando minha vida agora e o poder de compra em Portugal é muito maior do que aqui. Então eu sei que em Portugal eu vou conseguir comprar muito mais coisas e construir um patrimônio meu com muito mais facilidade do que aqui no Brasil, né? Bom. E é algo que eu estou conseguindo alcançar. Claro, nada é rápido, tudo é devagar, é um processo. Quando você muda para outro país, você começa a sua vida do zero, né? Mesmo que você tenha todo um respaldo, um conhecimento, já viveu tudo muito num outro país, você começa do zero, então é importante também sempre levar isso muito em consideração. E tem que se adaptar à nova realidade, sabe? As pessoas na Europa, elas não são tão calorosas como os brasileiros. Exatamente. Não é. A gente brasileiro, a gente se encontra com outro no meio da rua, conhece um cara numa família ali que tá jogando bola, no outro dia tu chama o cara pro churrasco, vamos lá pra casa, churrasco, faz um churrasco lá em casa, tua família é legal demais. Lá não é assim. Não. Lá o português só vai te chamar pra tua casa se ele teve a total confiança em você. Você não vai... isso é o europeu. É uma questão de Pode ser que o espanhol seja ali mais caloroso, mais parecido com a gente, mas o europeu em si, Portugal, Itália, França, não é assim. Não. Então, assim, os brasileiros, você sabendo como se comportar, você vai conseguir entrar e sair em qualquer lugar. Vou citar um exemplo. A gente teve um cliente nosso que fez uma grande transação
com um dos homens mais ricos de Portugal. E eu fiquei na responsabilidade, como procurador desse cliente, de resolver tudo para ele, inclusive nas reuniões com esse senhor. Todas as reuniões que foram feitas com esse senhor foi eu que fiz. Eu tive muito mais contato com ele do que o próprio cliente que me contratou. E da primeira vez que eu conheci esse senhor, eu fui para o escritório dele. A gente se comunicou por e-mail. No e-mail ele me deu o endereço do escritório dele. Era para eu ir para lá, chegar lá numa quinta-feira às 10 horas da manhã. 9h45 eu estava lá, tocando na campainha do escritório dele. Ele ficou impressionado, porque ele disse, geralmente brasileiro só chega na hora quando é para receber dinheiro. Olha a pilhéria, né? Uma brincadeira, né? Que ele soltou. Ele é louco pelo Brasil, esse cara, isso é uma brincadeira. Os grandes amigos dele são brasileiros e ele teve essa intimidade. E a gente se tornou, a gente conseguiu um grande relacionamento. Eu e ele de cliente e advogado, um senhor de idade já 78 anos, mas assim, eu conversava muito com ele. Às vezes eu ia para lá para resolver uma coisa simples, de um contrato simples, uma assinatura, a gente passava uma hora conversando. Eu consegui impor respeito a uma pessoa que está num nível assim, ele alcançou um nível de riqueza na vida dele que muita gente vai morrer e não vai conseguir. Né? Então, assim, e outra, um cara de negócios, um cara que tem um relacionamento com todo mundo, com pessoas assim de gerente de banco, de donos de banco fora do país e assim por diante. E aí eu consegui isso única e exclusivamente fazendo o que é correto, chegar no horário. Uhum. E desde esse dia, todos os nossos encontros, não tem perigo de eu atrasar. Também não tem perigo dele atrasar. Ele é muito correto. Então, ele poderia ser o contrário, não é? Teve uma única vez que eu cheguei lá no escritório dele para tratar com ele. Ele atrasou 10 minutos. Ele ligou para mim antes. Olha, eu estou no banco. Eu tive que ir para uma coisa muito rápida. Foi uma urgência e tal. Mas eu vou atrasar 10 minutos. Não mais do que isso. Não deu 10 minutos, ele chegou. Então, com um mínimo de consciência, você consegue conquistar o seu espaço. Uhum. E a gente, às vezes, consegue tirar um karma que, às vezes, conseguiram jogar para a gente, às vezes, os brasileiros, os advogados. Não é, Nelson? É uma questão de entender como a coisa funciona e se adaptar a isso. Você tem que entender, é uma cultura... A gente acha que é uma cultura igual, mas não é. Não. A gente fala a mesma língua, mas a cultura portuguesa é diferente. Eu sempre achei que uma das grandes virtudes do ser humano, da pessoa, é o respeito ao tempo do outro. Chegar no horário certo nas questões é o respeito ao tempo do outro. Falando em tempo, a gente já está concluindo o podcast Portugal na Real. Eu vou fazer aqui um último questionamento, Vinícius, que você citou, que quando o negócio estava engatilhado, pronto para ser estringado, ou seja, ser lançado ainda com mais força em Portugal, nós tivemos essa pandemia que ainda aí nos assombra, nos assusta um tanto, mas enfim, 2022 chegou, né? Quais são as perspectivas para Marcos Inácio Consultoria? Retomar de onde parou, deu um salto, o que vem por aí? Na verdade, a gente começou um trabalho, né, logo na abertura da empresa. Os 3 primeiros meses, como eu disse, a gente estava numa luta gigantesca para trazer cliente, fazer negócios, fazer parcerias, e veio a pandemia. Essa pandemia, em 2020, né, ele deixou realmente a pandemia deixou a gente trancado lá, realmente dentro de casa, durante pelo menos os 3 meses. A gente não saía de casa para nada, só para supermercado e farmácia. Então, as coisas meio que... caíram totalmente, foram por água abaixo todos os nossos contatos, os contratos prévios que a gente tinha verbalmente acordado. Então, a gente teve que se reinventar. E a gente se reinventou de uma maneira muito boa. Foi quando a gente começou o nosso trabalho com a parte de judeus sefarditas, a naturalização, que a partir daí começou a vir outros e outros clientes de outras áreas, de outros negócios. Então, a gente cresceu muito nessa área, muito, 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 muito. Hoje eu creio que a gente tem em torno de pelo menos uns 400 clientes só na parte de judeus sefarditas. Então, o que é que a gente pretende para 2022? Primeiro, aumentar nossas áreas de atuação. A gente vai entrar muito mais forte
no direito imobiliário, muito mais forte no direito fiscal e tributário e também na parte de direito do desporto. Né? A gente vê o direito do desporto como um mercado muito forte. Muitos brasileiros vão para Portugal para jogar na base de vários e vários times de futebol. Então, eu acho que existe esse mercado lá que a gente quer entrar. O mercado imobiliário nem se fala, que vai ficar sob a responsabilidade da doutora Desirê. O mercado imobiliário nem se fala, que é a quantidade de imóveis que hoje é vendido e é negociado dentro de Portugal é uma imensidão. E na parte do direito fiscal e tributário, que quem vai ficar responsável é a Isabela. Então, para 2022, além dos nossos serviços que a gente já oferece, a gente vai estar abrangendo mais esses 3. Direito do desporto, direito imobiliário e o direito fiscal e tributário. Bom, tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica. Pessoal, gostou desse corte? Se inscreve no canal, curte, compartilha. Quiser ver o vídeo na íntegra, clica aqui no card.